A gente já vai começando assim, falando dos temas, né? É mais de um, né? A gente escolheu esse contorno de processos de aprendizagem na educação somática, entendendo que tem gente que pratica e quer saber mais sobre como, né, aprender e praticar, e tem gente que ensina e também quer entender mais como fazer isso, né? Ou até alguém que não tem contato ou ensina especificamente alguma abordagem, como que transforma algo que já faz, né, mais próximo de uma perspectiva que é mais corporalizada e que envolve essa coisa, né, que é o corpo se percebendo enquanto faz alguma coisa, né? Uhum. E aí, eu chamei Tarina, né, por vários motivos, mas um deles porque ela é minha professora também, e a gente já tinha mapeado um interesse em comum nessa questão de falar sobre aprendizagem, né? Eu lembro que uma vez Tarina estava, né, comentando que ela estava interessada, estava, ou talvez esteja ainda, interessada nesse acontecimento que é a aprendizagem, né? Que a gente não sabe alguma coisa e de repente a gente sabe. Então tem um processo cognitivo, fisiológico, energético, relacional, tudo, né? Tem várias linhas aí que envolvem essa questão da aprendizagem. Então, acho que a gente pode começar aquecendo por aí, né, Tarina? Talvez ir traçando o que seria, de que Uhum. aprendizagem a gente está falando, né? O que a gente está falando quando fala de aprendizagem? Bom, vamos então, né, começar logo de cara. Então, primeiro, eu queria te agradecer, Vitor, pelo convite para a gente conversar, né? Sempre, eu acho que parte do aprender tem a ver também com se perguntar junto, né? Porque eu acho que também tem um aspecto, como você falou, relacional, que tem a ver com um contexto dentro do qual a gente aprende. Então, começando de cara a falar nisso, sim, né? A gente já começou esse diálogo várias vezes e conversou um pouco informalmente. Nos últimos anos, realmente, eu tenho me perguntado sobre essa questão do novo, o que que é o novo, né? E o que é aprender. Porque é isso que você falou, né? Eu me pergunto muito sobre o que acontece nesse instante entre o eu não saber uma coisa e eu saber, né? Então, por exemplo, esse momento que todos nós algum dia, né, de alguma forma, óbvio que talvez para algumas pessoas, dependendo da sua condição, é, do seu grau de capacidade de mobilidade, você fez um outro percurso, mas digamos, para quem caminha, quem consegue caminhar, todos nós um dia demos o primeiro passo. A gente nunca tinha andado antes, né? Então, enquanto bebês, a gente estava lá, rolando, se esfregando, engatinhando, e teve um dia que a gente. Então, teve uma coisa que a gente não sabia caminhar. E, de repente, a gente ficou de pé e caminhou. É óbvio que não é de repente, é uma construção, mas tem um momento que algo se transforma. E e a minha questão, e por isso que para mim o corpo me interessa muito nesse sentido, é que essa coisa que você aprende, esse novo, ele emerge. Eu não tenho como planejar o novo. Óbvio que, né, no caso do caminhar, você está vendo as pessoas caminharem ao seu redor. Sei lá, eu imagino se eu sou um bebê, que eu olho o pessoal andando assim, eu tenho perna, eu falo, nossa, acho que um dia talvez eu vou, que nem eles, né, conseguir colocar um pé na frente do outro. Eu não sei o que é pé, mas tô vendo esse povo aí que tem essas extensões e que fica de pé, e a gente vai tentando, enquanto bebê, entrar nisso. Mas, ao mesmo tempo, é algo que, como organização no corpo, emerge, né? O planejamento que a gente faz, ele não está. Bom, a gente pode começar por aí e a gente pode discutir mais. Mas, de qualquer forma, eu acredito que é uma emergência, e mais do que tudo, eu entendo, óbvio que não sou só eu, tem outras pessoas que também pensam assim, mas partindo dessa
dessa ideia desse aprender, né, como algo emergente, eu entendo também que aprender uma coisa é um processo criativo, é um processo de criação. Eu também estou interessada nisso, porque eu crio, né, sou uma criadora, sou artista também, já trabalhei como performer, como bailarina, sei lá se bailarina é uma palavra, mas digamos, dançarina, bailarina provavelmente não, porque eu nunca fiz balé, mas, enfim, criava e coreografava meus próprios trabalhos também, já trabalhei com teatro, já dirigi peça, então, e a criação para mim sempre também ela partiu do corpo, justamente por essa questão do algo que emerge, porque quando eu trabalho ainda hoje, né, com performance, eu sempre penso assim, você não vai fazer uma coisa que você não sabe. Tudo que você elabora e pensa, então quando você sempre pensa numa cena assim, eu vou entrar por ali, fazer, vou rolar, vou subir, vou pular, isso tudo tá vindo do repertório que você tem, né? Você já rolou, você já pulou, você já subiu, então você, portanto, tem aquilo no seu repertório e pode lançar a mão daquilo para, enfim, fazer lá o seu jeito de elaborar aquilo. E para mim, por isso que eu amo a improvisação, aí vamos entrar na improvisação, que é a outra parte para mim importante do aprender, que é esse improvisar, que é, na improvisação, você vai indo por tentativa e erro, você vai experimentando até que uma coisa emerge. Então, e eu imagino os processos de aprendizado dessa mesma forma, né? Você vai meio que improvisando com a coisa, experimentando, se esfregando na coisa, na esperança, se é que é uma palavra que cabe aqui, de que algo vai emergir. Pode dar errado? Errado também não é uma palavra boa, mas digamos, pode, naquele momento, não emergir nada, você pode ficar por um tempo se repetindo e sim, mas a gente vai, né? Estou falando a gente na perspectiva de quem orienta, de quem dá aula, de quem, né, promove esse contexto. Então, a gente que está nesse papel, a gente vai tentando promover um contexto dentro do qual cada um consiga negociar com as suas próprias questões nesse caminho de tentar abrir o espaço para essa potencial emergência que que realmente uma mudança de perspectiva. Então, voltando no nosso primeiro exemplo do caminhar, se eu estava até então numa situação de perspectiva de 4 apoios e com o meu mundo aqui, para outro lugar. Então, eu transformei. Aquele outro vai estar sempre disponível, ele está disponível, né? Tudo que você. Essa é outra coisa mágica também do aprendizado. Uma vez que essa coisa emerge, ela está disponível. Já aconteceu, ela já é sua. Aí, óbvio, ixi, aí quando você trabalha com criação, com performer, aí você vai entrar nas psicologias de cada pessoa, mas de qualquer forma, é isso, você, por um tempo, você ainda negocia com aquilo, voltando no exemplo da criança dos primeiros passos, mas aquilo está lá. Aí eu falo muito, hein, Vitor? Você vai conversando comigo, tá? Vai me Tá interromper. bom. Mas eu acho que já deu para dar um contorno nesse sentido de que parece que a gente está trabalhando com aprendizagem em aspectos que é tanto sobre registro quanto sobre o novo, né? Sobre uma atualização daquilo que já se sabe. Então, entrando um pouco mais dentro da perspectiva somática de aprendizagem, que coisas que você vê também como contornos que a gente dá, né, para o ambiente, para a experiência de aprender, para que aquilo faça algum sentido corporalizado, né? Eu acho que tem uma coisa ali que tem a ver com, talvez, o tempo é outro, né? Então, a gente convida a pessoa a durar na experiência, né? Tem uma coisa que é experimentar também, né? Então, estou propondo algo, mas tem muito a ver com como você está fazendo isso, como você se observa fazendo isso. Queria sondar com você, né, o que que a gente coloca em jogo, o que que a gente coloca na roda para entender
que essa perspectiva de aprendizagem vai acontecer, e talvez também que a gente percebe que às vezes as pessoas estranham, né? Porque é um jeito de aprender muito diferente do comum, né, de escola tradicional, que é sentar numa cadeira e não poder sair, de ter horário para tudo, né? E também nivela os tipos de aprendizagem, né? É interessante. Eu vou falar já um pouco mais, né, dentro da perspectiva do BMC, só porque eu não quero, enfim, né, tornar genérico ou falar por outras abordagens, porque a Uhum. abordagem com a qual eu tenho mais afinidade não é a única que eu conheci, né? Eu acho que no Estúdio Nova Dança, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu tive acesso a um modo de ver o corpo como processo vivo, imerso na experiência ali, que transformou muito o que eu pensava. Na verdade, assim, me tirou a minha ansiedade, porque eu comecei a dançar, como muitas de nós, né, fazendo a minha aulinha de jazz, de balé, com 10 anos, que eu já achava tarde na época, né, eu me achava uma velha, porque eu tinha amiguinhas que tinham começado a fazer com 4, né, eu já era uma idosa, e, mas de qualquer forma, o jeito que a dança me foi apresentada era muito da forma, da coreografia, e eu tinha que fazer, nossa, eu tinha um puta ênfase, né, na sua resistência, no seu alongamento. Eu nunca fui das pessoas mais alongadas pelo meu próprio tipo de constituição, e eu falava, gente, eu acho que eu não tenho talento, né, porque eu não consigo arreganhar minha perna na segunda, nunca vai dar certo para mim. Mas eu gostava muito e eu cheguei a dançar em grupos de dança amadores, mas que se apresentavam em festivais e coisa e tal. E quando eu fui fazer faculdade, eu, porque achava que a dança era uma coisa complexa para mim, prestei faculdade, fiz vestibular para a faculdade de artes cênicas, mas não parei de dançar. E quando eu cheguei ainda em Campinas, com a Valéria Franco, que coincidentemente agora está fazendo a formação do BMC, e é muito incrível para mim reencontrar a Valéria. Eu acho que a Valéria foi a primeira pessoa que me levou para uma coisa que falava, nossa, improvisação. Gente, eu não sabia o que era aquilo. Pensar na minha sensação enquanto eu estava fazendo, né? Não pensar na forma que eu tinha que copiar e no tempo que eu tinha que fazer certo e no tanto de pirueta que eu tinha que dar. Para mim, fora que tinha muita coisa de chão, né, de solo. Nossa, gente, rolar no chão para mim, até hoje eu lembro, meu joelho doía só de pensar fazer aquilo, né? Então eu tive essa coisa com a Valéria, lá em Campinas ainda, e em seguida eu conheci a Adriana Greck, que dava uma aula de release, mais ou menos, né, mais uma aula que ela chamava de nova dança, mas onde ela trazia muito também de uma entrada que era somática no sentido, né, desse corpo em processo, na experiência e tal. Aí fui dançar com a Adriana. O fato é que no Estúdio Nova Dança, tudo isso fazendo uma grande percurso para voltar para o BMC. Então, no próprio Estúdio Nova Dança, eu também fui apresentada a alguns dos princípios do BMC e fui fazer minha formação lá. Quer Então, falar um pouquinho do BMC, só BMC em uma frase? bom, o BMC é uma abordagem somática, né, criada nos anos 70 pela Bonnie Bainbridge Cohen, que é uma americana que ainda está viva, que agora, em abril de 2025, está dando uma série de aulas online. A escola, o ano passado, fez 50 anos. Eu fiquei, nossa, 30 não. 30 não pode ser, porque eu já fiz faz Uhum. 20, então faz 20 e pouco. Então, a escola fez 50 anos, e a Bonnie estudou com muita gente, né? E na geração da Bonnie, a Bonnie é da geração das pioneiras, e eu tô falando as pioneiras mesmo no feminino, propositadamente, porque muitas dessas pessoas eram mulheres, e que eu acho que tentaram resgatar alguma, alguma conexão do ser, do corpo enquanto processo vivo, em continuidade com o ambiente, do jeito que elas puderam, né, no tempo delas, do jeito delas. Eu estou falando isso tudo porque
eu já faço para mim mesma também uma autocrítica com relação à somática como um campo, né, muito branco, privilegiado, cisnormativo, sei lá o que você queira dizer, e, ao mesmo tempo, né, para mim não é um mas, é um e. Tem tudo isso e, gente, assim, me salvou de mim mesma, né, de eu, assim, não estar totalmente presa na minha cabeça, me fez entender que eu tinha um corpo, que o meu corpo e a minha cabeça eram a mesma coisa, né? Então, bom, a Boni foi aluna de muita gente, a Boni foi bailarina, ela teve uma formação de terapeuta ocupacional, ela nasceu dentro de um circo, enfim, gente, procurem a biografia dela, é uma coisa fantástica, maravilhosa, E mas quando a gente está ela, falando de BMC, a gente está falando de Body Mind Centering, que é essa abordagem, né? Que ela criada, desenvolveu, exatamente, desenvolveu em grupo, mas ela é uma figura, né, de certa forma, bem central nisso. ela desenvolveu em comunidade, mas ela é considerada, inclusive, por todo mundo dentro da comunidade, como a criadora, né? A fundadora. Não tem uma segunda pessoa, só Uhum. tem ela. Então, então voltando lá para a gente alinhavar com a coisa da aprendizagem do BMC, eu acho que gente, meu filho está aqui me perguntando se ele pode tirar a camiseta. Pode sim, filho, fica à vontade. Então, desculpa. Voltando aqui da coisa da educação somática, né? Eu acho que uma coisa para mim que foi muito importante e que eu não sei se foi. Primeiro, eu me encantei com a somática pelas múltiplas sensações e possibilidades e pela possibilidade de me sentir. Então, acho que primeiro eu me encantei com isso, sabe? Gente, eu posso me sentir. E pelo BMC eu me encantei, porque quando eu comecei a me sentir, tinha um foco muito grande para mim no esqueleto, na anatomia, na perspectiva do esqueleto. E quando eu conheci o BMC, eu falei assim, não, mas calma, não tem só o esqueleto. Você também tem órgãos, você também tem os ligamentos, você também tem músculos, você tem glândulas, você tem o seu sistema nervoso inteiro e os seus fluidos. Gente, é tudo isso dentro de mim, eu sou isso tudo. Então, aquilo eu me apaixonei mesmo por aquilo. Mas eu acho que aí o que eu fui entendendo é que mais do que toda essa gama de coisa, né, que na época eu pensava como algo muito instrumental mesmo para, abre aspas, dançar melhor, fecha aspas, e essas aspas são minhas mesmo, do que eu mesma teria dito 25, 30 anos atrás, mas eu comecei a entender, na verdade, que tinha uma coisa mais profunda ali, que eu diria, a gente pode usar várias palavras, e tem várias palavras que combinam com o que eu vou dizer. Hoje eu vou usar a palavra autonomia, né, que é a você decidir. Então, eu acho que, voltando ao que você falou, desse contraste com o nosso modo, assim, mais prevalente, né, de educação, que a gente fica lá com a bunda sentada, todo mundo olhando para a mesma direção, durante o mesmo tempo, fazendo as mesmas atividades, e o jeito que a gente se relaciona com os nossos colegas, ele é hierárquico e tem uma única direção, né? O jeito que a gente se relaciona com os nossos colegas é quem são melhor e os melhores e os piores, certo? Então, né, em contraste com isso, eu acho que a educação somática, e o BNC especificamente, te propõe um lugar no qual é você quem diz, né? É você que vai, e óbvio, como você falou, que às vezes, para quem está chegando, é estranho. Então, também é parte da construção desse contexto, você ir aos poucos ampliando para a pessoa a possibilidade dela, de cada pessoa, de ir se despregando dessas amarras, mas a palavra não é essa, mas de você se descolar um pouco, de ter que sentir ou fazer. Então, eu falo às vezes nas minhas aulas, né? A pessoa fala, ai, eu estou fazendo tal coisa, o que que é? O que que é para sentir? Eu não sei, não sou eu que vou te dizer o que você vai sentir. E a gente vem de
de um padrão de educação que as pessoas dizem para a gente onde, como e quando e quanto. Então, às vezes, eu já tive alunas e alunos que me descreveram como algo um pouco perturbador o fato de que pode ser qualquer coisa. Uhum. Então, é óbvio que a gente vai tentando criar um frame que às vezes é só do tempo, às vezes o frame é a duração, às vezes o frame é dar uma elaborada no final, às vezes o frame, enfim, a gente vai encontrando formas. Mas aí também, que eu falo muito, eu vou voltar, fui na escola toda do BMC, porque o BMC é uma formação, né, que você pode tomá-la de várias formas, ela não tem uma ordem exatamente, elas são cursos, é um número X de cursos, que quando você completa esses todos, você tem um certificado de educador do movimento somático. Aí, se você completa mais tantos, você é um praticante, se você segue um treinamento, enfim, você faz outras coisas, professor, etc. Mas tem um curso específico que a gente dá, que chama Sentidos e Percepção, que a gente, que é interessante, até a gente estava dando aula em janeiro, eu e o Diego, e ele lembrou disso, é verdade. O nome desse curso é Uma Introdução ao Body Mind Centering. E é um curso no qual o nosso foco é essa distinção entre sensação e percepção, né? E essas múltiplas formas de sensação. Que o mundo, eu falo que o mundo ele é um bloco de energia e que vai sendo canalizado para você nos seus diferentes sentidos, então visão, audição, olfato, paladar ou muitos outros que não têm nome, e sinestesia e a soma deles, e propriocepção, etc. E a percepção é uma interpretação disso. Então, ela é singular, ela é individual. Então, você já começa o que a gente no BMC está chamando de introdução é uma coisa que já te apresenta o mundo como algo que existe singularmente para cada uma de nós. Nenhuma de nós experiencia o mundo da mesma forma, porque a gente não sensa, né? Porque não é exatamente sentir, seria sense, que em espanhol, lá, Silvia Mamana, que é uma das diretoras da formação argentina, ela emprestou esse termo de um cara que traduz o Feldenkrais lá, e ele usa sensar ao invés de sentir, porque Para não parecer sentimento, diferenciar. porque em inglês existem duas palavras que a gente traduz por sentir, sense e feel. E o sense é o que a gente está chamando de sensar, que é o ver, textura, cheiro, né, posição do corpo e tal. Mas, então, a gente já apresenta um modo de aprender o BMC, compartilhando e apresentando para todo mundo o fato de que a gente aprende diferente, que a gente sente diferente, que a gente percebe diferente. Então, acho que a outra coisa que no BMC para mim é bastante radical é essa abertura para a sua singularidade, é a abertura para o fato de que eu posso te sugerir que a sua camada exterior da sua pele, sei lá, fala qualquer coisa aí, a camada exterior da sua pele é mais fina do que a sua camada média, intermédia da pele, né, de espessura. Mas se você disser não, a minha superior é mais grossa que a do meio, ok. Ninguém no mal de BMC vai te dizer que não. Eu posso te dizer, anatomicamente falando, a sua camada da epiderme tem X camadas de células e as últimas já vão se desgastando como que chama isso? Vão descamando e as de baixo vão para um lugar. Sei lá, posso te explicar, ou nem eu preciso te explicar, você pode dar um Google, você pode pegar um livro qualquer de anatomia. Mas o fato de que você precisa sentir,
você não precisa nada. Mas o fato de que você pode sentir aquilo, então né, você já foi estudante em várias coisas que eu dei aula, e você sabe, eu sempre digo isso, se permita sentir o que quer que seja que você sinta, mesmo que não seja nada. Porque se você não se permitir ser honesta com o que você sente e dizer, puta, eu não sinto nada, como que você vai construir a sua relação com a sua sensação? Se você começa já falando, não, eu preciso estar sentindo, que a Tarina falou que o coração, ele tem uma espiral e ele bate espiralando para esse lado, eu preciso sentir assim. Não, você tem que falar assim, puta, eu não sinto nada. Eu sempre falo que parte do processo de corporalizar e que tem a ver com o aprendizado é um processo de nomear o nada, né? Nomear aquilo ou diferenciar. O Vitor vai me interrompendo, tá? Vai Não dá à vontade, né? Não dá vontade. vontade de interromper, mas... Não, vai à vontade. Mas uma coisa que me vem quando você estava falando deixa eu ver se eu lembro, né? Tem a ver com que isso que a gente está tentando, né? Falando em diferenciado. O que seria diferente, então, um modo de ensinar e aprender somático, né? Talvez também tenha a ver com a perspectiva da aprendizagem nisso de produção de si e do mundo, né? Então, não é sobre um conhecimento que está fora de você, que já está pronto e que só você não sabe, né? Acho que a perspectiva da escola tradicional e estava falando também das aulas de dança, né? Essa coisa de nivelar o que se tem que aprender, e aí se você chega ali, você aprende ou não, né? Você falando, acho que me deu essa lembrança de que a gente trata o conhecimento como algo que produz corpo, né? E produz subjetividade, produz mundo a partir dali, né? Por isso que também transborda para a vida, né? Salva a gente na vida, para além do material, né? Então, me peguei várias vezes também pensando que, nossa, parece que às vezes o material nem é tão importante. Então, às vezes parece mesmo que realmente eu contradizer algo que a medicina tradicional está em consenso, né, sobre aquilo, parece que tudo bem, porque o que eu vou levar, né, enquanto corpo dali para frente, vai reverberar na minha vida inteira. Então, o material em si parece que é um apoio para um processo que eu tenho que viver, que transborda, né? Eu acho super legal isso que você falou, porque também nos últimos anos, para mim, e é uma coisa de anos mesmo, né? Eu comecei a minha formação oficial do Body Mind Centering em 2003. Eu me formei praticante em 2006 e me formei professora em 2012. Então, eu acho que essa ideia de que não é o material, ela, para mim, está cada vez mais forte, né? E é isso que você fala, que tem uma versão da ideia de ensinar e aprender, que é uma versão conteudista. E tá, né, tá em oposição, digamos, uma visão mais construtivista, de alguma forma, ousaria dizer que a educação somática se afina mais com essa ideia, né, construtivista, crítica e até mais de uma pedagogia radical. Então, e é interessante porque o material, ele envolve muita gente porque ele é interessante. Mas para a gente, eu acho que na educação somática, o material, ele não é o material, né? Porque o aprender, que eu acho que isso é bastante, voltando na coisa que a gente falou da emergência, que tem um jeito de entender a aprendizagem, o aprender como algo assim, isso aqui, vou pegar um objeto qualquer que está na minha frente, tá? Isso aqui é o conhecimento, e eu tenho conhecimento. E eu vou te dar, pega, pronto, tá resolvido. Só que isso, pra gente na educação somática, não existe. Isso aqui não existe, né? Existe isso aqui. E existe o contexto, e o contexto, onde isso aqui também tá, e tá esse outro aí,
essa outra coisa aí, Vitor, e, e essas coisas vão interagir, e cada coisa tem que se reinventar para estar na relação, né? Não há certezas, onde há dois não há certezas, já disse o poeta. E a gente vai se reinventando nessa relação. Então, para mim, hoje, né, dou aula nas formações de BMC, dou aula em várias formações diferentes, dou aula no Brasil, também co-dirijo a formação uruguaia, comecei há alguns anos atrás da aula também numa das formações americanas, também na formação argentina, e para mim, o menos importante é o material. Para mim, o material, ele é uma porta de entrada para uma transformação pessoal, mas ao mesmo tempo eu diria que ela é ao mesmo tempo pessoal e eco, é pessoal e ecológica, né, no sentido dessa continuidade com o meio, que é, eu acho, a grande coisa. É que eu acho que o material, né, porque eu acho que a outra coisa, o que é... para as pessoas que estão ouvindo a gente, no BMC, e você usa isso porque nós também usamos assim, a gente é uma linguagem que a gente construiu para se comunicar, a gente traduz o termo embody por corporalizar, e a gente traduz embodiment por corporalização. No Brasil, é assim que a gente faz. No Uruguai e na Argentina, a gente fala corporeizar. Tanto que esses dias até eu estava fazendo uma tradução, falei corporeizar, falei, puta, não, no Brasil é corporalizar. Enfim, até eu mesmo me confundi com os termos das duas línguas, mas de qualquer forma, eu acho que parte do que a gente chama de embodiment, de corporalização, tem a ver com a gente promover contextos dentro dos quais esse você, cada uma, né, comece a desenvolver a habilidade de ler variação nas suas sensações e nos seus estados. E nisso o material é interessante, porque o jeito que o material é organizado no BMC, ele promove essa percepção de variação, porque ele é feito dentro dessa ideia de que tem variação, né? De que você não é uma coisa só, você também é a célula, você também é o seu coração, e é diferente da célula ao mesmo tempo que o coração também tem célula, você é o seu sistema nervoso inteiro, ao mesmo tempo que você é cada neurônio, então e o sistema nervoso, e tem localizações diferentes das coisas, etc. Então, acho que tem um monte de coisa que promove essa ideia da variação, e ao mesmo tempo, conforme você vai sendo capaz de ler essas variações, cada vez que uma variação emerge para você, a gente volta no que a gente falou lá de trás. Você aprende, ela te leva para um outro lugar que você não sentia até então. E isso tudo, para mim, é inseparável da produção de sentido, né? Porque quando você lê variação, você também tem a possibilidade de ir abrindo outros sentidos, dando outros sentidos para sensações, nomeando coisas, né? E isso tudo é aprendizado, é conhecimento. Acho que entra uma pista aí importante, né, para mim, que é a coisa que acho que foi até você que deu esse contorno, assim, desse lugar, de que não tem aprendizagem sem a alteridade, né? Sem o reconhecimento da alteridade. A gente pode ter a ideia abstrata, distante de que o mundo está lá fora, e eu estou aqui, eu me relaciono com ele, mas enquanto isso não vira uma experiência, parece que continua sendo uma ideia que está fora, né? Que não é corpo vivido. E lembrei de mais alguma coisa que agora eu não lembro. Eu acho que
eu também não é exatamente o nosso tema hoje, não é nada disso para mim são coisas resolvidas. Isso também é uma coisa que a educação somática me ajudou a sustentar a possibilidade de não ter resolução e sustentar a possibilidade de não saber, porque um efeito disso que a gente está falando é você só pode aprender se você aguentar não saber. Né? Você precisa aguentar não saber, você precisa sustentar esse não saber, porque aquilo que você já sabe, você já sabe. E se você continuar afirmando aquilo que você já sabe, você não vai aprender a outra coisa. Então, você precisa aceitar que você não sabe, né? E então, me perdi também no meu, no meu pensamento aqui. Mas de Eu qualquer lembrei o que eu ia forma, falar. fala. Não, acho que só contribui para algo que a gente tenta, se não combater, pelo menos contornar, que é a questão do autoconhecimento, né? Que a gente entende como algo, né, importante ali você elaborar coisas como experiências suas, mas também lembrar que não é tudo sobre você, né? E que às vezes sim, você precisa retirar, né, a sua cognição, até o seu corpo físico para elaborar algumas coisas, mas não dá para escapar do viver e se afetar pelo mundo, né, e pelas coisas. E aí, como esse a experimentação dentro dessa perspectiva também vai te dando mais condições de estar no mundo, né? De aí entra, né, a coisa do que seria talvez uma regulação, né, de que ao invés de você sair e falar, não, isso não sou eu, e aí você vai se aproximando do que seria um autoconhecimento, você consegue estar mais no mundo, né, e se relacionar mais com o mundo, e ser mais você no mundo. Eu acho que essas coisas todas elas se misturam. Ah, e eu lembrei que eu ia falar, porque você puxou e voltou, que é uma coisa que não é o nosso tema hoje, mas eu acho que tem que a potência política da educação somática, ela está um pouco nisso, em muitas coisas, mas ela também está nesse fato de que eu preciso compartilhar, né, como diz o cara lá, compartilhar o mundo com os outros seres vivos é é, é o lance, né? A gente precisa compartilhar o mundo com as outras coisas que existem. Não tem outro jeito. A gente não nasce sozinho e nem morre sozinho e a gente está em continuidade com as coisas. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que, como você falou, né, tem sempre esse risco dessa interpretação dessa educação somática, ou não vou nem chamar de educação somática, né, dessa educação do corpo, eu acho que tá sempre flertando com esse lugar do eu, é como eu me sinto, eu assim, por um lado, só que é sempre isso em relação, né, então, uma das críticas que algumas pessoas fazem à ecossomática é que a somática já é eco desde que nasceu. Né, não, digamos, em termos de nomenclatura, a somática já nasceu com essa, digamos, vocação de se entender em continuidade com as coisas e em afetações recíprocas. E isso que você diz, eu acho que é realmente também a coisa da somática, né? De você. É um desafio, e é um desafio, eu acho que para a gente que dá aula de educação somática, e ao mesmo tempo você tem que ter uma confiança que você não vai controlar tudo. Eu acho também que para quem dá aula, você não controla tudo, você não controla como o outro te entende, você não controla como aquela pessoa, aquele organismo, aquele sistema vai entender o que você falou, porque depende daquilo que está disponível para aquele sistema. Eu posso falar a mesma coisa para você e para outras duas pessoas, e vocês três acharem que eu falei três coisas diferentes. E a gente que dá aula já teve essa experiência, né? Eu já tive experiência mais de 2 ou 3 vezes de alguém falar, como a Tarina sempre diz, e eu falo, gente, eu nunca falei, eu nunca falei isso. Mas de repente, para a pessoa eu falei, e eu falei. Porque ao mesmo tempo, quando eu ouço isso, não me pega no lugar de, eu não falei, a pessoa entendeu errado. Não, eu falei, para ela eu falei.
Então, assim, eu estou ouvindo agora o que eu falei para ela, porque eu não me ouvi do jeito que ela me ouviu, mas eu falei. Então, eu acho que, enfim, eu já me embolei aqui, mas eu acho que nessa, né, que você fala, para mim, a ideia de você ler as variações e você conseguir aguentar não saber e, ao mesmo tempo, reconhecer o que você sente, eu acho que é fundamental para você encontrar seu conforto no mundo. Né? Tem um tanto do seu conforto no mundo, da sua regulação, que não vai ser oferecido pelo outro, por mais fofo que o outro seja, por mais que o outro te ame, por mais que o outro seja um gênio, ou a outra seja uma gênia, não vai, né? Tem um tanto da regulação, e aí eu acho assim, nossa, para quem se sente, a pessoa fica muito sensível, mas para quem não se sente, como que você faz? Como que você vive no mundo sem a capacidade de se sentir e ser honesto com você nas suas sensações, né? E nem sempre as nossas sensações são fofinhas e agradáveis. A gente sente de tudo, né? E essas sensações que às vezes não são experienciadas como agradáveis, e que nos levam nos nossos limites, elas estão presentes porque, em última instância, a gente está tentando levar a nossa vida adiante. Todos os nossos processos estão tentando levar a nossa vida para frente, né? Até que ela não vai mais, porque não vai dar conta, mas digamos, a gente vai tentando e a gente vai, e idealmente, como eu acredito, a gente vai tentando levar a vida para adiante com alegria, né? Eu, para mim, só se for com alegria. E não estou dizendo que eu sou alegre o tempo inteiro. E justamente por isso é que, para mim, foi tão importante e continua sendo muito importante o caminho da educação formal. Eu não fico muito alegre se eu não estou fazendo coisa. Eu não fico muito alegre se eu não estou constantemente me perguntando e aprendendo e tentando estar presente nesse lugar. Eu não queria deixar de trazer, agora, em teoria, faltam 15 minutos, né? Mas a gente pode ir vendo como todo mundo tá. E também para as pessoas que estão aqui agora, se vocês quiserem colocando perguntas no chat, a gente vai tentar não respondê-las mais para o final. Mas eu queria não deixar de falar sobre, especificamente, né, algo que vem muito do estudo do BMC e de tudo que veio, né, antes ali que a Bonnie teve experimentação com, que é o processo de aprendizagem dos bebês, né, e essa observação de como eles estão se percebendo, estão percebendo o mundo, e estão percebendo essa separação que também é contínua, porque tem um tema, né, bem contornado, específico também do BMC, que são os padrões, né, de movimento. Então, no sentido da gente falar, dar um gostinho um pouco sobre isso, assim, entendendo que, né, daqui a pouco também vamos estar aí revendo esse material. Eu acho que os que a gente chama de PNBs, né, que lá atrás eram chamados de padrões neurológicos básicos, e tem alguns anos esse nome mudou para padrões neurocelulares básicos. É um trabalho que é bem singular do BMC, né? Então, esse trabalho, porque assim, a gente trabalha com sistemas do corpo, anatomia, etc., que, bem ou mal, se falar fluidos, contínuo, sei lá, tem outras abordagens que também trabalham com isso. Os PNBs são bastante da Bonnie. A gente tem uma coisa que a gente chama de ciclo relacional, que também está dentro disso, que é bastante também da Bonnie. E o trabalho com bebês no VMC, que também, por sinal, a gente vai ter pela primeira vez uma formação no Brasil, que a gente chama de IDME, ele engloba muita coisa, mas os PNBs são uma parte desse trabalho. E a Bonnie, inclusive, tem um livro, né, sobre os PNBs que ela lançou, foi antes da pandemia, foi alguns anos antes, foi um pouquinho antes da pandemia, não muito, não tem 10 anos que ela lançou esse livro, só tem, por enquanto, em inglês. Foi traduzido para o italiano há pouco tempo.
Se não lançou, tá para lançar, porque a tradutora é uma das diretoras de programa também. E assim, os padrões, o que a gente chama de padrões neurocelulares básicos, eu vou falar que são formas de organização em movimento que, de alguma forma, a gente compartilha entre nós, né? Então, eu, você e a Eva, a Raíssa, a Carol, compartilhamos, e alguns deles também compartilhamos com uma célula, ou uma ameba, ou uma bactéria, ou uma esponja. Então, são esses modos de organização em movimento, ou chegam nisso, né? Porque do jeito que a gente explora esses, poderia chamar de modelos, e eu estou evitando conscientemente usar a palavra padrão, porque às vezes eu acho que ela traz um monte de coisa dentro dela, mas a gente chama de padrão no VNC, no sentido de que é um modelo de organização. Alguns deles, para a gente fala que eles são anteriores ao movimento no espaço ou à locomoção, e que tem a ver com modos de organização da vida em forma, em movimento, que vão promover a nossa própria possibilidade de ter movimento e locomoção. E então a gente explora alguns, né, que estão presentes desde o útero, e mais do que a ideia de que a gente, eu acho, passa por eles, né, e de que um vai suplantando o outro, eu acho que é mais a ideia de como eles vão coexistindo e se apoiando mutuamente até a gente chegar no que seria digamos, o ápice dessa forma, desse modelo em movimento organizado, que seria o caminhar. Porque, assim, em termos de coordenação motora, eu falo várias vezes, caminhar talvez é a coisa mais difícil que um ser humano possa fazer. Se você consegue caminhar, teoricamente você consegue fazer qualquer coisa, até um mortal. Óbvio que eu não dou um mortal, tá, gente? Então já está provado que essa teoria é mais ou menos, mas digamos, no tanto que você tem que coordenar entre a relação frente-trás, cima-baixo, as lateralidades, o contralateral, toda essa organização de equilíbrio, coordenação e membro com centro, etc., está presente no caminhar. E aí, para mim, é mais do que... Eu não penso que o caminhar é uma evolução do padrão da esponja, mas é mais que o padrão da esponja, e esses nomes que eu estou falando são nomes que a gente usa, né? A gente não usa o caminhar como um padrão, tá, gente? Os padrões para a gente, eles estão ligados. É que o caminhar é o efeito do padrão que a gente chama de contralateral, embora não vou dar spoiler do curso, quem quiser me fazer, porque tem muita coisa que está envolvida nessa leitura, mas de qualquer forma, para a gente, os padrões, eles têm a ver com isso que eu estou falando, modelos, e a gente tem um monte de modelo que a gente chama de pré-vertebrado, que se relacionam com formas em movimento anteriores a você ter uma organização de esqueleto, né? Então, é um modo do movimento se organizar que prescinde, digamos assim, da comunicação de osso a osso, e a gente tem um outro grupo que são os padrões vertebrados. E dentro dos padrões vertebrados, mais do que a forma, eu acho que o que a gente chama de padrões neurocelulares básicos tem a ver com as direções do movimento no espaço. Né? É por onde o movimento caminha dentro de você e como isso vira locomoção no espaço. Então, é mais do que é assim, é o caminho por onde, de onde até onde. Então, é da mão até o pé, é do cóccix até a cabeça, é do umbigo até não sei aonde. Então, tem a ver com como essas coisas se organizam direcionalmente.
enfim, é mais complexo do que isso, mas eu acho que, para mim, só voltando nisso que você está falando, né, os padrões são interessantes como um modelo para a gente pensar essa coisa do aprendizado, porque eles estão, digamos assim, eles estão disponíveis para a gente, mas eles estão virtualmente disponíveis para a gente, né? Mas eles precisam emergir na relação nossa com o mundo. E óbvio que todo mundo que caminha, né, e mesmo que não caminha, digamos, uma situação específica, uma pessoa que tem uma questão de mobilidade, né, ou não tem algum membro, ou tem um caminhar adaptado, todo mundo, do jeito que a gente entende no BMC, de uma forma ou outra, passa por esses padrões, mas também de acordo com a forma que a sua vida tomou nesse corpo, vai se expressar de uma forma ou de outra. Mesmo assim, né, porque você poderia dizer, bom, se todo mundo já faz, então por que eu vou estudar isso? A gente volta na ideia da leitura da variação e na sua percepção e na sua possibilidade de, de atualizar, né, de renada, embora refresh, a sua relação com a sua. A gente não usa também muito a palavra coordenação no BMC, mas digamos, a sua relação com a sua organização de movimento. Então, fazendo também para não ficar muito abstrato, né? Por exemplo, conforme a gente vai, digamos, a gente tem uns padrões que a gente chama de, sei lá, radiação umbilical, né? Que é a relação de ter o umbigo como seu centro e não e a boca também no umbigo, né? E não na cabeça, e ter uma organização menos de simetria bilateral e mais radial. Então, ela tá lá, em teoria, né? Mas o fato de você se dar um tempo de voltar nela, gastar um tempo, tentar não saber para estar ali, depois pode, ou pode não, atualizar, por exemplo, a sua forma de estar parada de pé, ou sentada, ou caminhando. E eu estou falando que pode ou pode não, porque eu particularmente, e também eu acho que é importante eu falar isso aqui, né, que dentro do BMC, do jeito que a gente entende, tem uma grande variação, e a gente se abre para essa variação de como cada professora ou professor aborda a coisa, e isso faz parte da coisa. Então, o fato de que eu posso pensar levemente diferente da Glória, que é a professora da Itália, ou do Diego, que é meu parceiro aqui no Brasil, ou enfim, de alguém, para nós não é um problema. Ele, na verdade, é um fato. Então, nesse sentido, só para dizer, porque às vezes, né, no BMC é assim, às vezes você ouve alguém falando uma coisa e você ouve outra pessoa falando o oposto, e para a gente está tudo bem. Mas, de qualquer forma, particularmente para mim, eu não sou fã dessa ideia de que uma coisa vai detonar a outra e de que se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Então, sempre pode não acontecer. Por isso que eu falo, tá bom, então você faz lá, você faz a respiração celular e pode ser que isso mude a sua percepção do planeta. Ou não. Eu não sei. E pode ser que mude daqui a 10 anos. Pode ser que daqui a 10 anos, como já aconteceu comigo, você fala, nossa, foi isso que naquela aula alguém tentou falar para mim, mas naquela época não rolou nada. Mas agora está rolando. Então, ou você pode fazer uma coisa e detonar outra, ou você pode fazer muita coisa e não detonar nada por um tempo, né? Eu acho que isso também é parte disso que a gente está falando, que é um outro modelo de aprender. Que tudo bem também se não acontecer nada, porque é isso que a gente está falando, né? O que é nada? O que eu estou chamando de nada? Então, ajuda também com a ansiedade. Sim, porque se tá mais afinado ali com processual do que com linear, você tá, né? Você tá aprendendo.
Às vezes Eu você acho que é uma vai história. conscientemente saber o que ou não, mas, assim, da minha experiência também dentro do BMC, eu percebo que tem coisas que eu não. Tem surpresas que acontecem mesmo, né? Eu Uhum. lembro quando a gente estava fazendo os padrões no Uruguai, eu não lembro nem que dia que era, mas acho que a gente fez uma passagem rápida por todos eles, assim, com a Amy guiando, e depois a gente só dava uma volta na sala. Então, caminha aí depois disso, né? E eu tive a sensação de que eu nunca tinha caminhado tão sem esforço, assim, tão sem. E eu não estava pensando sobre como eu estava caminhando, eu só estava caminhando do mesmo jeito que eu já tinha feito, uns dias antes, ali, entrando, né, chegando na sala. E tenho essa memória, assim, acho que eu não, ainda não consegui voltar naquilo, mas tenho, né, entendendo como esse tipo de aprendizado funciona também, sabendo que em algum lugar está disponível, está apoiando alguma coisa, está apoiando coisas que não são caminhar também, mas então é isso, né? Tem esse aspecto também do não saber mesmo, né? Da incerteza. Eu acho que esse momento que você descreve, para a gente, eu acho que ele é um momento, é aquele momento, é o momento do novo, é o momento da percepção da variação, né? Nossa, eu nunca sentei com a cabeça tão alinhada em cima da minha coluna. Nossa, eu nunca tinha sentido meu pulmão expandir. Nossa, né? Então, esses momentos, esse é o momento do aprendizado. E aí, óbvio, né? Tudo que você vai dando contorno, para usar uma palavra que você usou e que eu uso muito também, eu gosto muito da ideia do contorno. Depois você vai dando contorno. A palavra é um contorno, o conceito é um contorno, né? Você dá um nome, é um contorno. Contorno, se eu for falar também em termos BMCísticos, é a membrana. Então, o contorno é aquilo que define uma coisa em relação a outras. O contorno, ele fala para mim que não é tudo e nada é nada. Né? O contorno disso aqui fala para mim que isso aqui termina aqui e eu começo aqui, ao mesmo tempo que eu e isso podemos nos continuar por aqui. Mas, de qualquer forma, então, a gente, né, mesmo nesse exemplo que você deu, não consegui voltar lá, mas está disponível. Mas o fato de que você consegue, naquele momento, você conseguiu elaborar aquilo, né, ou você colocou uma palavra na sua sensação, e o jeito que você colocou da palavra foi, nossa, eu nunca caminhei fazendo tão pouco esforço. Isso é produção de sentido, né? Isso é Isso é aprender, é como eu falei, para mim é a coisa mais que realmente me move dentro do BMC, são esses pequenos momentos que eu continuo tendo depois de muitos anos, né? Porque eu também pratico, eu estou continuamente praticando, para mim, senão não faz sentido, porque isso também é uma coisa que, numa das últimas séries online que a Bonnie deu de aula, alguém falou alguma coisa que falou, gente, mas corporalizar, embodiment, não é uma coisa resolvida. Então não é assim, eu já fiz o meu pulmão, eu já sei. Porque cada dia é um dia. E se todos os dias você parar para sentir o seu peso por 15 minutos de manhã, todo dia vai ser diferente. Porque você está diferente, porque o chão está diferente, porque você está diferente, o chão está diferente. Então, e para gente, para mim é uma prática de estar presente no momento presente. Então, né, às vezes uma vez eu estava dando uma somatização, alguém falou, é tipo uma meditação. Eu falei, olha, se te ajuda essa relação, no sentido de que a meditação te convida a estar no momento presente, eu, eu acho que sim, porque parte do trabalho, né, o do efeito é isso. Por um lado, você vai abrindo essa possibilidade das variações, e por outro lado, é também poder estar presente com essas variações conforme elas acontecem, né? Então, inclusive, você também tem a opção de falar para, é uma resposta legítima e possível, falar, não quero ler variação nenhuma, eu não, meu lance agora não é sentir,
eu tô precisando fazer uma outra coisa aqui, eu tô precisando agir, né? Eu lembro que gente, que eu vou falar uma coisa meio mórbida, tá? Mas enfim, né? Um trabalho que eu fiquei muito impressionada uma vez numa exibição de artes que eu fui, que era uma entrevista com um matador. Era uma coisa real, né? E era eles fizeram de um jeito que era interessante, porque era uma entrevista do matador, que ficava anônimo, atrás de uma cortina e tal, mas era uma entrevista no lugar. Inclusive, o artista foi assassinado no ano seguinte, e não sei se teve a ver com essa história, uma história lá meio um guatemalteco. E aí, era com uma galera artista. E aí tinha uma das perguntas que uma menina fez, foi, não, e ela toda assim, sério, porque como nós estamos aqui, né, com um especialista e a gente é artista e tal, eu gostaria de saber o que você sente do corpo no momento que morre, né? O que é essa variação? O que acontece assim que morre? Porque esse cara, alegadamente, allegedly, como que fala? Alegadamente, Alegadamente. tinha assassinado, sei lá, mais de 500 pessoas. E aí eu lembro que elas, né, qual que é a sensação? Como que é? O que acontece? Sai, de repente, a vida e tal. Ele, olha, eu não trabalho com sensação, né? Eu trabalho com... Ele, muito bom, eu não trabalho com sensação. Eu só tento saber se tá morto mesmo, né? Porque faz parte do meu trabalho e é isso. Não tô preocupado, gente, se, nossa, saiu 7 gramas, se, nossa, mudou a temperatura, nossa, o último suspiro. Eu achei maravilhosa a resposta dele. Não trabalho com sensação. Então, realmente, gente, tem momentos da vida que você não vai trabalhar com sensação. Você vai contar com aquilo que já... E a sensação vai estar lá porque ela não deixa de estar. Mas, digamos, né, até isso, tá tudo bem. Faz parte de estar no momento presente, avaliar também como você pode estar no momento presente a cada momento. Você não vai estar do mesmo jeito no seu quarto, no escuro, com uma pessoa que você gosta e potencialmente você está a fim de entrar num intercâmbio sexual, do jeito que você vai estar andando na Praça da Sé 3 da manhã. Não é a mesma, né? E é a mesma pessoa, tá tudo certo, mas você também calibra como você quer se continuar com o mundo, e essa capacidade de poder, né, variar o modo de estar é o que a gente está chamando de poder estar no seu conforto, e que para a gente as abordagens somáticas, e particularmente, né, do que eu estou falando, o BMC, promove um contexto dentro do qual você pode refinar, não é a palavra, mas digamos, né, que você... Sintonizar. É. Essa coisa do conforto como algo que é um gesto que circula mais do que fica na mesma coisa, né? Eu tô falando muito conforto, pra gente é importante, né, no BMC, a ideia de conforto, curiosidade, né, da sua própria sobrevivência, mas também sabendo que isso tudo sempre é móvel. Eu acho que o corpo também, ele te ajuda a entender, eu volto no que eu falei antes, não tem resolução. O corpo vivo, não, ele é um processo, não existe um ponto onde você chega, o ponto de chegada é a morte, só tem esse. Não tem outro ponto de chegada. Então você está sempre de passagem. E isso, para o jeito que a gente é educada, assim, né, pelos moldes do que a gente tem na nossa cabeça de alcançar, de não sei o que, não sei o que, é muito perturbador, né? Que não tem, não existe. Eu quero estar equilibrada. Estar equilibrado, na verdade, é estar assim, ó. É isso que é equilíbrio. Não existe isso aqui, né? Assim, mas, e ao mesmo tempo, eu vou fazer mais gostoso. Ó, isso aqui é gostoso. É mais gostoso do que isso aqui. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Não, é uma transição contínua. E a gente quer ter condições ou capacidade de aguentar, sentir essas transições, habitar essas transições, para que a gente possa fazer as escolhas mais coerentes
com cada momento dessa contínua transição. E, de novo, escolha coerente e conforto é uma amplitude, né? É uma eterna negociação. Não existe, não é ter sempre tudo fofinho. Enfim, pronto. Olha, eu preciso sair daqui a pouco, então a gente vai ter que dar algum contorno Isso. Se muito, alguém muito em tiver alguma breve. pergunta, senão também. Eu acho que ninguém mandou pergunta no chat, nem por Teve uma e-mail, talvez as pergunta, pessoas boa ainda estão. noite. Ó, teve uma pergunta que Ah, você tem apareceu aqui. certificado. Podemos fazer. Depois eu mando. Vou mandar um e-mail do pós também, com o link da gravação, e a gente vai conversando sobre Sim. essas partes, essas coisas mais técnicas, né? Também do encontro. Mas eu já queria fazer o meu fechamento, então, agradecendo, né, Tarine, você estar aqui, porque realmente. Se eu penso, nossa, eu tô muito no BMC por causa da Bonnie, eu também penso que eu tô muito no BMC por causa de você. Então, é muito bom poder trocar e, né, poder falar sobre essas coisas que às vezes ficam muito no contexto das conversas, em quando a gente se encontra, né? Mas também como que a gente amplia a discussão para que as pessoas possam também se aproximar, né? Da somática, do BMC e de tudo que a gente acha que isso contempla, né? Inclusive, se você quiser, né, falar um pouco, né, no fechamento sobre como é que tá a questão do programa brasileiro, os próximos módulos, mas é isso, te agradeço muito. Bom, também fazer um fechamento simples aqui, né? Porque ninguém aguenta ver mais que 1 hora de coisa online hoje em dia, pelo amor de Deus, 2025 a gente quer morrer. Mas, assim, eu queria te agradecer muito também, porque, para mim, cada pessoa constrói de um jeito. Para mim, eu construo na conversa, né? Então, sempre que, em papos mesmo, com parceiras, com alunas e ex-alunas, com amigas, mas em conversas assim, eu sinto que também são momentos, e dando aula, são momentos nos quais eu elaboro para mim muito mais do que quando eu estou. Por isso até que eu tenho uma questão com escrever e tenho dificuldade, e não tenho dificuldade, não tenho tempo mesmo, né? Eu prefiro gastar o meu tempo, mas de qualquer forma, para mim é super importante o diálogo, uma coisa que o outro ouve do que você falou e você vai construindo. Bom, atualmente o programa brasileiro está aí tentando pegar um fôlego para uma próxima rodada. A gente está começando agora uma próxima rodada, não é uma segunda, já é uma quinta, sei lá, de educador do movimento somático, e ao mesmo tempo a gente está começando pela primeira vez uma rodada de IDME, que é a pessoa educadora do movimento de desenvolvimento infantil. Essa formação já vai começar agora em maio, então são alguns módulos, né, na formação do IDME, que é esse do infantil. A gente tem os 4 cursos de desenvolvimento do movimento, que também são os cursos do educador do movimento somático, que é a nossa outra formação, e que são justamente os padrões neurocelulares básicos, que a gente acabou de falar, que a gente vai fazer agora, no final de abril, começo de maio, aqui em São Paulo, dia 27 de abril ao 4 de maio. Aí a gente vai fazer reflexos em novembro desse ano, também em São Paulo. Em janeiro do ano que vem, janeiro, fevereiro, a gente vai fazer sentidos e percepção e ontogenética. E aí, em julho de 2026 e julho de 2027, os blocos mesmo do trabalho específico para estar com os bebês, em relação com os bebês e ou as cuidadoras, cuidadores desses bebês. Então, isso é uma coisa. Paralelo a isso, a gente vai continuar com a nossa formação mais de base, que é essa que você, Vitor, é um profissional, que é o educador do movimento somático, né, ou a pessoa educadora do movimento somático, e que a gente vai começar com esses mesmos 4 cursos que a gente chama de material de desenvolvimento do BMC, né, os padrões neurocelulares, os reflexos, a ontogenética e o sentido de percepção, e aí vai desenrolar nos anos de 2026 e 2027 os outros 8 módulos, que
que são os sistemas do corpo, né? Então, fluidos, ligamentos, sistema nervoso, endócrino, músculo, esqueleto, e a finalização, que são o que a gente chama de competências e assuntos profissionais. Eu acho, inclusive, que a gente está mudando de nome, a gente não vai mais chamar competência, mas enfim. Então, gente, eu convido, né, quem tiver curiosidade, mesmo que você não queira se engajar totalmente já no curso, a gente sempre tem algum jeito de você vir visitar uma aula dentro da formação, para você conhecer. Você só precisa avisar a gente antes, porque a gente tem um número limitado de gente que pode vir de convidado nas aulas, e não é em toda a aula, né, que a gente consegue ter convidado, pela própria dinâmica do que a gente propõe nos módulos, mas o foco do educador do movimento somático é muito em você aprender o que é aprender dentro de uma perspectiva somática, especificamente do BMC, mas também a partir desse seu aprender, o que é aprender para você, e dentro desses materiais, também começar a se perguntar o que é compartilhar ou ensinar esse material para outras pessoas. Então, eu sinto que é uma informação, um estudo que é muito de base, né? Que mesmo que você não tenha nada a ver com a área, se você for uma professora que trabalha no ensino básico, né? Ou se você é desde alguém que quer trabalhar com ensino básico até alguém que é performer ou uma fisioterapeuta, eu acho que para todo mundo que está vivo não faz mal fazer educação somática. Eu acho que para quem está querendo viver bem, né, no sentido de conseguir estar no mundo com um pouco mais de conforto, não é ruim. E brevemente a gente quer ter novidades, né? Eu com o Vitor, mas também dentro do BMC a gente está pensando em algumas ações para tornar o BMC um pouco mais acessível para quem quer experimentar, quem quer fazer uma sessão, conhecer. Mas acho que é isso. Obrigada e até Sim. já.